Olá a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, segunda-feira, e hoje vamos falar sobre um tema que quase todas nós nos reconhecemos. Eu, pelo menos, me reconheço nesse tema bastante. E então eu quero dividir com vocês aquilo que eu faço para lidar com isso e que me tem ajudado e espero que também vos ajude. Mas antes de mais, deixem-me apresentar. Eu sou a Thelma Fieldwhite, sejam bem-vindos ao Cura e Renova. Estamos aqui no Instagram, também estamos no YouTube. Então, se vocês notarem assim a olhar para um lado, para o outro, é porque eu estou aqui a tentar organizar. E que mais? E durante as nossas lives, eu costumo trazer um tema que de alguma forma vá te ajudar na tua jornada de bem-estar, de saúde, sem dor, principalmente dores crónicas que muitas de nós mulheres temos e sofremos anos a fio. As mulheres são a percentagem maior no mundo que sofre de dores crónicas e a gente pode até achar normal, né? Como uma simples dor de bexiga, né? Todos os meses, mas não é uma forma de viver boa, não é o que a gente quer, não é o que a gente merece, e então existem inúmeras dores crónicas que mulheres enfrentam e homens também, né? Mas especialmente mulheres, já que é uma percentagem. E então eu venho aqui durante as lives dividir com vocês sempre um tema que de alguma forma vai te ajudar na tua jornada, seja de transição, se tu já estás em transição ou queres começar a mudar os teus hábitos, né? Para viveres uma vida alegre, uma vida sem dor. Ou mesmo nunca pensaste em fazer nenhuma mudança e caíste aqui de paraquedas e estás-me a ouvir falar agora e queres entender um pouquinho mais sobre procrastinação em mudanças de hábitos autodestrutivos, estilos de vida. E então é isso, vamos já passar para o tema. Procrastinar, né? Essa palavra procrastinar, o que significa? Nos remete muito a adiar, né? Adiar, delongar, demorar, né? Dormir, deixar as coisas passarem, o tempo passar e as coisas se resolverem sozinhas. Então, esse é o que a gente entende por procrastinação. Uma outra definição seria o não cumprir tarefas, né? Uma tarefa que a gente se propôs, se comprometeu a cumprir e a gente deixar ela para depois. Tanto mais que a gente tem um ditado, né, que diz: o que puderes fazer hoje não deixes para amanhã. Então, é a gente evitar a procrastinação. Mas será que isso quer dizer que quando a gente tem uma tarefa que surgiu no momento, né? Alguém nos ligou, precisa de uma ajuda, uma situação que surgiu e a gente adiar, significa isso dizer que a gente procrastina? Depende. Se for um hábito constante da gente se comprometer em realizar uma determinada tarefa e constantemente a gente, né, adiar, talvez, mas por norma a procrastinação é algo que a gente escolhe fazer ou procura fazer, é como se fosse um refúgio para a gente não começar ou não concluir determinada tarefa. E isso é muito comum em mudanças de estilo de vida, mudanças de hábitos, né? Porque qualquer mudança é difícil, né? Requer esforço mental, esforço físico, e o nosso cérebro, como não gosta de mudanças, ele gosta de estar a fazer aquilo que ele já conhece, né, que é o hábito, nos vai fazer sentir, de certa forma, rejeitar, né, tudo que é novo.
E então, é essa a diferença. Se surgir um imprevisto, ou tivermos que priorizar alguma tarefa, isso não é procrastinar, na verdade isso é a gente usar de bom senso, né? Porque coisas acontecem e muitas vezes o que a gente se propôs a fazer até não é benéfico, né? E às vezes a gente só tem todos os detalhes um pouquinho mais à frente, então não tem nenhum problema da gente mudar de rumo. Mas o que a gente quer trazer a atenção aqui é realmente este comportamento de constantemente a gente deixar para depois algo que precisa ser feito hoje. E quando o assunto é saúde, né, bem-estar, não é algo para a gente deixar para depois, mas infelizmente é algo que acontece muito quando a gente quer fazer uma mudança. E tem dois fatores especiais que de certa forma influenciam nesse comportamento. Um fator é o fator emocional. O fator emocional da gente ter um desregulamento, né, nas nossas emoções, a gente não conseguir gerir as nossas emoções a ponto de a gente não conseguir começar certa atividade, por exemplo, exercício físico é algo que muitas pessoas têm dificuldade de começar. E muitas vezes é aquela emoção associada ao exercício físico. O exercício físico cansa-me, não gosto de fazer exercício físico, sinto dores quando faço abdominagens ou quando corro, ou sei lá, não tenho boas memórias de fazer exercício físico. Eu por exemplo, eu lembro-me que desde criança fazer exercício físico na brincadeira, eu fazia sem pensar, ou numa festa, dançar, como já dividi com vocês, eu gosto de dançar, tanto mais que eu não penso que quando danço eu estou a fazer exercício físico. Entretanto, ao crescer, as experiências que eu tive com exercício físico, que era na escola de desporto ou coisa do gênero, eu nunca fui boa a fazer exercício físico, ou em jogos, assim, alguns jogos que exigiam alguma... não força, né, mas o físico estar fit. Eu sempre me senti incapaz e eu ouvia isso das pessoas à minha volta. Os colegas, né, ou gozavam, tu és muito pesada, tu não vais conseguir correr, ou quando tens que apanhar a bola, eu fugia porque eu tinha um pavor ainda, de certa forma ainda tenho assim conscientemente da bola, que a bola sempre vinha para o meu rosto e coisas do gênero, que eu comecei a associar o exercício físico, fazer desporto, como algo negativo, né? E algo cansativo e algo de que se tiver que fazer é porque tem que fazer, mas não gosto. E isso atrapalha muito numa mudança. Tanto mais é que durante anos eu praticava atividades físicas por noção de saber que eu precisava e é saudável fazer, mas sem nenhum tipo de gosto, de interesse, né? Tirando as danças, como já tinha dito. E levou-me muito tempo, e ainda não posso dizer ainda que estou 100%, porque ainda faz parte de mim, de achar que de alguma forma eu não sou capaz, não sou capaz de acordo com o que eu acho que é capacidade, né? Então isso tem muito a ver com as nossas crenças. Mas por que eu estou a falar das emoções? Porque isso é um dos fatores que muitas pessoas não dão um passo de fazer uma mudança, procrastinam, né? Deixam passar mais tempo,
porque não conseguem, assim como eu não conseguia, gerir as minhas emoções e tentar ver, ok, mas será que isso é realmente a verdade? Será que eu sou realmente incapaz de realizar essa tarefa, se decorrer de uma forma que não me magoe, ou se é de aprender, né, a entender as regras de um jogo e aprender como fazer e com o tempo, né, porque depois tem a ver com a expertise que a pessoa vai ganhando, ou se é uma disfunção, né, emocional que me faz não agir. Então, isso pode ser um dos fatores. E se for esse fator emocional, então o que a gente tem que fazer é realmente procurar ajuda de um profissional, um psicólogo, alguém que tem esse tipo de. Oi, Gustavo! Alguém que tem esse. Como é que eu posso dizer? Tem esse perfil, né, para nos ajudar psicologicamente como lidar com as nossas emoções e ultrapassar esses impedimentos, né, de a gente não agir. Uma outra coisa que ajuda muito a lidar com as minhas emoções é praticar exercícios de respiração, é acalmar-me, porque muitas vezes as emoções são como pipoca, né? O milho da pipoca, né? Na panela ali a saltar, e quando isso acontece a gente não tem controle, e é realmente o que a gente quer controlar as emoções, sejam altas, baixas, a gente quer escolher. Embora, assim, na vida real, nem sempre é possível a gente escolher exatamente, agora eu vou ficar triste, agora eu vou ficar feliz. Não, mas é a gente saber como manejar, né? Para a gente não ter aqueles altos enormes e aqueles baixos enormes, o que torna a vida muito cansativa e muito esgotante. Outra vez, isso para a gente poder fazer uma mudança de estilo de vida, de hábito, né? Constante, sustentável. Então a gente precisa de ter esses mecanismos. Então eu uso muito exercícios da respiração, como pilates, alongamentos, corrida. Para mim funciona correr, estar em contato com a natureza, respirar o ar puro, oração. Eu gosto de conversar com Deus, eu me sinto calma quando faço isso. A meditação guiada, a minha meditação guiada eu faço com a Bíblia e gosto de fazer perguntas e escrever e tentar fazer sentido das coisas. Conversar com amigos e pessoas que eu confio, isso também ajuda a me acalmar e olhar para os factos, né? E não simplesmente olhar com aquele olhar de emoções, né, excessivas. E o Gustavo tem aqui uma pergunta: como começou com Pilates? O Pilates veio na minha vida em 2016, 17. Foi enquanto eu tinha muitas dores no corpo, dores crônicas, né, da coluna e tudo isso, e fui experimentar o Pilates. Para minha surpresa, porque assim, visto da internet, parecia assim uma coisa muito leve, né, de alongamentos, e quando fiz pela primeira vez senti que realmente é um exercício muito profundo, muito intenso, e não gostei logo, porque foi muito difícil, e outra vez, a associação com as emoções, porque eu me sentia incapaz de praticar exercícios físicos, porque me sentia sempre muito cansada e achava que não é para mim, não sou pessoa de fazer exercício. Mas com o tempo, depois de experimentar mais algumas vezes, fazer pilates e entender o objetivo, né, do pilates, eu notei que o meu corpo começou a mudar, comecei a sentir menos dor e é isso que acontece quando a gente aprende a manejar as nossas emoções. A gente não deixa elas controlarem a situação ou definirem o resultado, né?
mas nós usamos elas para nos ajudarem a chegarmos no resultado que a gente quer. E o segundo fator é o fator cognitivo, que é, muitas vezes, a gente não faz uma mudança porque a gente sente-se sobrecarregada com várias coisas a acontecerem. Todo mundo precisa de mim, tenho que entregar isso, deadlines, e é difícil às vezes a gente controlar o tempo, só temos 24 horas, né, no dia, e nos concentrarmos. Nós vivemos numa era de desconcentração, né, com as redes sociais. Eu estou aqui a fazer essa live, mas se tivesse pessoas aqui que se sentem, não, mas eu não tenho tempo de ver agora, ou é muita coisa, eu entendo porque isso acontece comigo. Então vivemos numa era de que todo mundo precisa de nós agora, e isso nos cansa tanto, que nós às vezes não temos noção que quando a gente precisa de realmente estar presente e precisa de fazer coisas acontecerem, realizar tarefas, a gente não faz porque a gente não se organizou bem, a gente não contou que tinha menos tempo do que imaginava, queríamos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, esse lado, esse fator cognitivo é muito importante da gente ter técnicas, ter estratégias, seja em forma de um terapeuta cognitivo, ou seja, por meio de um app, né, que nos ajude a ter controle melhor, gestão melhor do tempo, processos, né, que vão, de certa forma, facilitar a nossa vida, em vez da gente fazer muita coisa, mas a gente fazer o que é essencial. Então, são esses dois fatores, né, que é o emocional, o cognitivo. Eles trabalham juntos, mas uma vez que a gente usa eles na nossa luta contra a procrastinação, né, fica muito mais simples o processo. Sim, outra coisa que eu esqueci de mencionar, no fator cognitivo, ele tem muita influência, né, do nosso cansaço físico, né, por causa da falta de concentração. Então, muitas vezes, essa falta de concentração pode ser regularizada com, por exemplo, alimentação saudável, né? Então, lá vem outra vez um que ajuda o outro. Então, existe essa inter-relação entre, por exemplo, não consigo fazer uma mudança de hábito porque estou sempre a procrastinar. Mas, ao mesmo tempo que a gente não consegue fazer a mudança, quando a gente faz a mudança, nos ajuda a procrastinar menos. Então, é como se fosse uma espada de dois gumes, né? Trabalha os dois caminhos. Quando a gente descansa mais, tem uma boa noite de sono, é mais fácil a gente realizar as atividades que precisam ser realizadas, né? Sejam no trabalho, na família, em casa, o que for. Atividade física, mas ao mesmo tempo, se a gente não descansar bem, né, porque não temos tempo para dormir às 8 horas, né, que seja, então a gente influencia tanto na parte de tarefas principais que precisam ser realizadas, como também na parte de a própria saúde física, no caso, né? Então, é uma coisa, assim, muito especial, né? A mudança de estilo de vida, a mudança de mais saúde requer ação, né? A procrastinação é realmente a gente não cumprir o que a gente se comprometeu. Então, imagina, tu estás aqui e dizes, não, eu me comprometi no princípio do ano em fazer mais exercício físico, porque eu realmente sinto a diferença no meu corpo, eu sinto menos dor quando eu me exercito regularmente, quando eu me alimento. Eu tenho algumas clientes que sofrem muito de dores de bexiga, né? Pré-menstruais, e elas
algumas delas que fizeram a mudança e, de alguma forma, né, saíram um pouquinho da reta, elas dizem, então, olha, eu sempre que como algo que não devia comer, eu noto o meu corpo, assim, bem rápido, as dores voltam, e eu sei que é de não me alimentar corretamente. Então, tá aí, a gente tem essa consciência, mas ainda assim é difícil a gente continuar a fazer aquilo que a gente sabe, né, que é certo. E aí vem a procrastinação, que é a gente adiar, né, a conclusão de uma tarefa que a gente se comprometeu, ou mesmo o começo. Então, imagina que algumas de vocês que estão a assistir começaram o ano, esse ano eu vou ser mais saudável, porque eu sei que isso vai me ajudar nas dores que eu sinto, né, os problemas de saúde que eu tenho, e vocês até começaram bem, mas já passamos do meio do ano e a pergunta é, como é que está? Como é que está essa jornada? Será que vocês sentem realmente um resultado, né, do vosso esforço, de parar de comer certos alimentos, de introduzir mais alimentos naturais, de praticar mais exercícios, ou de alguma forma vocês sentem que já descarrilharam, né, já saíram um pouco do trajeto da vossa jornada e está a ser difícil concluir o que vocês se propuseram. Então, a procrastinação é assim, tem esses dois lados, ou não começamos, estamos sempre a adiar o começo, ou a gente não consegue concluir. Eu tenho uma dificuldade enorme com o concluir. O meu começar é bem rápido, não tenho problemas de começar quando eu sei que é algo bom para mim e tenho provas disso, mas muitas vezes o concluir é uma dificuldade. Então, constantemente eu preciso de me alinhar com os meus objetivos e voltar, né, para a reta. E então agora eu quero responder a possíveis perguntas que vocês têm ao ouvir essa live. Talvez vocês digam, Thelma, eu não vou conseguir. Isso para quem quer começar, né? Eu não vou conseguir, não vou conseguir. Ou ainda vocês digam, ou tu digas, eu não estou preparada, Thelma, eu não estou. Eu pensei que estaria preparada, né? Já faz, sei lá, anos, mas eu não sei, eu não me sinto preparada para fazer essa mudança. E aí eu vou te dizer, é assim, existe uma coisa que às vezes a gente não vê por detrás da procrastinação, né? Porque a procrastinação, assim, parece ser simplesmente adiar. Não, eu vou fazer, eu só não vou fazer agora, porque eu não estou preparada, mas eu vou fazer. Na verdade, a procrastinação esconde muito um medo interno, uma insegurança, um medo de fracassar. E muitas pessoas, eu incluída, que sofrem ou têm dificuldades com perfeccionismo, né? Querem as coisas sempre bem feitas, por isso nunca estão prontas, por isso acham que não vão conseguir, porque a expectativa delas é de perfeição. Na verdade, escondem um problema que é o medo de fracasso, ok? O medo do fracasso significa o quê? Significa que e se não der certo, Thelma? E se eu fizer essas mudanças todas, até porque eu já experimentei vários tipos de mudanças de hábitos, dietas, comprimido, já fui a vários especialistas, ninguém consegue resolver o meu problema. Eu não acho que vai dar certo, eu não acho que eu vou conseguir, né? Então existe um medo interno de dar errado, de fracassar, e é normal, é totalmente normal. Nós queremos fazer as coisas bem,
Os perfeccionistas que estejam a ouvir isso querem, e para eles é muito importante fazer as coisas bem feitas, mas eu vou vos dizer uma coisa: nós nunca vamos estar totalmente preparados. Não, nunca. E só vamos saber disso se a gente realmente experimentar, né? Não tem como a gente se preparar fora, né? A gente tem que se preparar no campo, a gente tem que estar lá dentro, a gente tem que realmente pôr a mão na massa e fazer as coisas. E eu não vou conseguir, sim, tu não vais conseguir. Se continuares aí onde tu estás, desse lado, tu não vais conseguir. E eu não estou a dizer isso que não vais conseguir sozinha, não. Porque é possível fazer sozinha? É. Eu fiz sozinha, mas é mais difícil. É muito mais difícil, requer muito mais esforço, requer muito mais disciplina, pode ser solitário. Então, é possível, sim, pararmos de procrastinar, mas não significa que vamos fazer isso perfeitamente e que nunca mais na minha vida vou procrastinar. Não, porque isso é algo humano, né? Então, é necessário a gente ter um pouco mais de humildade, né? De reconhecer, não vai ser perfeito, mas vai ser feito, né? Então, eu vou fazer a mudança, eu vou conseguir fazer a mudança, eu vou me preparar para a mudança, eu vou me preparar dentro da mudança, né? E não esperar ter tudo pronto e tudo perfeito, porque nunca vai estar. O que depende de nós, reis humanos, nunca vai estar. Agora, existe uma forma errada de lidar com esse problema. A forma errada, acredito que vocês já sabem, é não fazer nada. É deixar as coisas como estão, deixar as coisas andarem e quem sabe, no fim do túnel vem uma luz. Não, a luz não vem assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer alguma coisa. E isso acontece muito, outra vez, dentro daquele medo de fracassar. Isso acontece muito porque nós não queremos ser avaliados internamente. É interessante como, às vezes, aquilo que a gente diz e o que a gente faz não parece estar alinhado com aquilo que a gente pensa. A gente diz, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. Mas as nossas ações não mostram isso, né? Todos os dias nós continuamos no sofá, naquela posição que nós sabemos que é errada, que faz mal à coluna. Estamos sempre a ver aqueles programas de televisão que não adicionam nada na nossa vida. Estamos a usar o nosso tempo de uma forma que não adiciona nada à nossa vida. E em vez da gente, por exemplo, ir andar um pouco, uma caminhada, aquilo que a gente já sabe que deve fazer, então aquilo que a gente fala muitas vezes não está alinhado com aquilo que a gente faz. E nessa coisa toda, o que acontece é nós, de tanto medo que a gente tem, né, dentro da procrastinação, de ter um resultado abaixo do perfeito, ou de fracassar, realmente não conseguir, porque experimentamos e deu errado, a gente prefere não fazer. Porque não fazendo, não vamos ser avaliados. Ninguém vai dizer que fizeste mal, fizeste abaixo do perfeito, fracassaste, e como vai ser o fim do mundo a gente fracassar por tentar, a gente prefere não fazer simplesmente. Isso é algo que acontece muito. Dentro da procrastinação, é o que muitas vezes está por detrás desse tipo de não ação. É o medo de fracassar, é o medo de ser avaliada. Então, a melhor forma da gente encarar esse problema é a gente agir.
o oposto. A gente encarar a mudança, encarar o desafio, a gente pedir ajuda, né? Alguém, não, eu há muito tempo que eu queria começar a fazer exercícios, mas não fiz, né? Não consegui começar, então a gente agora vai e começa e não perde mais tempo. E uma forma que ajuda a gente a se comprometer. Olá, Luísa. Uma forma que nos ajuda a nos comprometermos é realmente a gente escolher um dia, uma data, uma hora, o mais específico possível, a gente escrever, pôr num calendário de parede, ter bem em mente, eu vou começar aqui, nesse dia, e ponto final. E se comprometer, porque o compromisso começa primeiro conosco, né? Nós nos comprometemos a realizar essa atividade. E uma segunda coisa que ajuda muito, a mim ajuda-me bastante, é a gente ter alguém que vai ser como que nós prestarmos contas a essa pessoa, ok? Em inglês fala assim, accountability, então ter alguém para contar, né? A gente pode contar com essa pessoa e falarmos mesmo, olha, eu vou fazer essa mudança, eu tenho tido dificuldades em fazer essa mudança porque estou sempre a adiar, mas eu quero que tu sejas a minha pessoa que vai, né, pedir contas, vai me pedir contas, como se fosse um contabilista, né, vai pedir contas do mês. E dessa forma a gente sente que tem alguém ao nosso lado que vai nos apoiar para a gente evitar de ir pelo caminho da procrastinação, né? Então, a procrastinação é sim um problema muito grande para nós queremos mantermos num estilo de vida saudável, para nós que temos dores e já até sentimos, muitas vezes até já sentimos o gostinho de não ter dor quando a gente se compromete a realizar atividades que vão contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, mas ainda assim é difícil, seja emocionalmente, seja cognitivamente, a gente dar o passo. Então, eu espero que essa live vos tenha ajudado com algumas estratégias, né, alguns insights do que é que vocês podem fazer, né, na prática, mas também entender o que está por detrás do não agir, né? Do não ação, do adiar. E não é simplesmente uma preguiça, pode ter sim uma preguiça associada, mas é muito mais profundo. Mas tendo esse entendimento, já a gente consegue entender. Não, é possível sim fazer uma mudança. Eu não sou um caso perdido, né? Como muitas de nós às vezes pensa. Então, eu vou vos desejar muita boa saúde, um bom dia, uma boa segunda-feira e a gente se vê aqui na próxima live. Um beijinho. Tchau.